Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem. Professor Anderson aqui na área. Se você está procurando uma aula de lançamento horizontal preparatória para Enem ou simplesmente para te ajudar na sua disciplina de física, vamos lá! Bom, pessoal, professor Anderson aqui na área. Hoje nossa aula é sobre lançamento horizontal, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para que possamos divulgar e levar aulas para ainda mais pessoas, tá bom? Então, se inscreve, dá o seu like e compartilha com as pessoas que estão precisando, ok? Hoje vamos falar sobre lançamento horizontal, tá bom? Lançamento horizontal é um tópico que está dentro lá da cinemática, tá? Aqui vamos trabalhar conceitos relacionados com velocidade, com aceleração, com tempo, com deslocamento, ok? Mais especificamente, vamos trabalhar o movimento uniforme e o movimento variável, tá bom? Então, para começar nossa aula, precisamos entender qual é a principal ou as principais características desse assunto, tá bom? Aqui, ao invés de estarmos trabalhando com o movimento na horizontal ou na vertical, iremos trabalhar com uma composição de movimentos, ou seja, irá acontecer simultaneamente o movimento na vertical e na horizontal, tá bom? Esse movimento, que acontece tanto na horizontal como na vertical, a partir de um lançamento, tá? Uma partícula é arremessada ou lançada a partir de uma altura inicial e de uma posição inicial, tá bom? E aí ela irá percorrer uma trajetória em direção ao solo a partir de uma velocidade inicial de lançamento, tá? Então, vamos entender esse assunto olhando cada um de seus tópicos, ok? Bom, para que a gente inicie a falar sobre o lançamento horizontal, precisamos aqui rever algumas coisas que já estudamos, como, por exemplo, movimento uniforme e movimento variável, tá bom? Se você ainda não viu essas aulas, procura aí o nosso vídeo e rever a aula de movimento uniforme e movimento variável, ok? Bom, o movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, ele é caracterizado a partir de uma velocidade constante. Quando estudamos o movimento uniforme, vimos que temos deslocamentos iguais em tempos iguais. Sendo assim, caracterizamos como uma velocidade constante e não existe aceleração, ok? O movimento uniforme, obtemos uma equação, que é essa equação aqui de cima, chamada função horária da posição, tá bom? Função horária da posição, ok? Já no movimento variado, temos sim a presença da aceleração, uma vez que essa aceleração é uma aceleração sempre constante, ou seja, ela faz com que a velocidade mude, só que ela vai mudar de forma uniforme, tá bom? A aceleração muda a velocidade de maneira uniforme, ok? E assim temos um movimento que é variado, só que é variado uniformemente, tá bom? E aí, no eixo Y, que é o eixo vertical, tá bom? Vamos trabalhar com a ideia do movimento variado. Também, como vimos lá no movimento variado, o eixo vertical por si só tem a aceleração da gravidade, que é inerente ao eixo Y, a vertical, tá bom? Ou seja, meu movimento sempre será um movimento acelerado, um movimento variado, ok? Dentro do movimento variado temos três equações, né? Que aí com certeza você já conhece. A função horária da velocidade, a função horária da posição, aqui no caso da altura, e a equação de Torricelli, tá bom? São essas as equações do lançamento horizontal, tanto em x como em y. A partir de agora, o que vamos fazer é adotar essas equações que já conhecemos e adequá-las ao nosso lançamento horizontal, tá bom? Bom, de que forma se dá o lançamento horizontal? O lançamento horizontal se dá da forma seguinte: temos uma partícula a uma altura inicial e uma posição inicial. Essa partícula é lançada a partir de uma altura do chão e vai em direção ao solo. Sendo assim, temos uma trajetória curva, tá? Uma trajetória curva que vai se caracterizar como sendo uma parábola, uma vez que a bolinha ou esse móvel aí é lançado a partir de uma altura e vai em direção ao solo, ok?
Bom, agora, a partir desse diagrama, podemos ver o seguinte. Toda vez que a bolinha muda de posição, ela sai de uma posição, tanto altera sua altura como altera sua posição. E assim caracterizamos mais uma vez um movimento composto, que acontece simultaneamente, tanto em X como em Y. Tá bom? O que podemos perceber é o seguinte, como também tem aqui no nosso diagrama, na horizontal temos um movimento uniforme, ou seja, gente, na horizontal a velocidade é igual em todos os momentos, tá? Por quê? Porque no lançamento horizontal, certo? No eixo X, temos um movimento uniforme e assim velocidade constante durante todo o percurso, tá bom? Então, está caracterizado como movimento uniforme no eixo X, movimento variado no eixo Y. O que vamos fazer agora é adequar as equações, ok? Então, para o eixo Y, a primeira equação que vamos adequar é a função horária da velocidade. Percebam, a partir do momento que eu lanço essa partícula, ela sai de uma determinada altura inicial e é lançada horizontalmente, ok? Dessa forma, ela não é lançada para baixo inicialmente, ela é lançada horizontalmente e em seguida a ação da gravidade faz com que ela caia. Sendo assim, caracterizamos V0y como zero, tá? A velocidade inicial de y é zero, tá bom? O que podemos fazer? Vamos cortar ou vamos igualar a zero o V0y e assim a nossa função horária da velocidade no lançamento horizontal se torna Vy, velocidade no eixo y, é igual a gravidade vezes tempo, Vy igual a gt, ok? Fácil, fácil. A próxima equação que vamos trabalhar é mais uma equação de velocidade chamada equação de Torricelli, tá? O que vai acontecer aqui mais uma vez, aqui no eixo y, como acabei de falar, a velocidade inicial do eixo y, ok? É igual a zero, uma vez que ela parte do repouso e é lançada horizontalmente, tá? Ela não é lançada verticalmente, ela começa a cair pela ação da gravidade após ser colocada em movimento, tá bom? A partir do momento que igualamos o V0y a zero, ele vai desaparecer e nossa equação fica Vy igual a raiz de 2gh. Então, é mais uma ferramenta para podermos utilizar no lançamento horizontal, tá bom? Por último, o que temos é a equação da posição, essa altura que determina qual a posição, tá bom? Sendo que, a partir dessa equação, vamos obter o tempo de queda, que é uma grandeza bem importante aí no lançamento horizontal, tá bom? Uma vez que eu lanço a partícula, ela demora um determinado tempo para que se chegue até o solo, tá? Até chegar ao solo, ela demora um tempo, e esse tempo é chamado de tempo de queda, tá bom? Tempo de queda. Como obtemos o tempo de queda? O que vamos fazer é buscar a equação, tá? Das três que estamos trabalhando, que envolve tempo e envolve altura, ok? Essa equação é a função horária da posição, tudo bom? Tudo bem? Então, o que sabemos é o seguinte, essa partícula sai de uma altura inicial, que vamos chamar de h0, e vamos dizer que essa altura é zero, tá bom? E sai com uma velocidade inicial v0y, que como também já sabemos, é igual a zero, ok? Sendo assim, o que vai acontecer é o seguinte, vamos igualar a zero o h0, que é a altura inicial, e a velocidade inicial, tá bom? Sendo assim, a nossa equação vai ficar como sendo t, chamado de tempo de queda, é igual a raiz de 2h sobre g. Esse 2h sobre g é justamente o nosso tempo de queda. Percebam, quando a minha bolinha ou meu móvel sair da altura inicial e chegar no solo, ou seja, percorrer a altura h, como está na figura, o que teremos é o seguinte, teremos que ela percorreu o tempo de queda, tá bom? Se ela saiu lá do ponto mais alto que ela estava, do ponto inicial, e ela chegou ao solo, vamos chamar esse tempo de queda, ok? Para finalizar, vamos trabalhar agora no eixo X, tá? Lembrando que no eixo X é um movimento uniforme e temos apenas uma equação, tá bom? Essa é uma equação que é a equação função horária da posição do eixo X, ok? Bom, como sabemos, essa partícula também vai partir de uma posição inicial S0 chamada de zero, tá bom? Se ela sai
de uma posição inicial, vamos chamar essa posição inicial de 0, ok? De forma que o nosso S0 será igualado a 0, tá? E aí nossa equação fica simplesmente S igual a V0x vezes T. O que queremos achar aqui é o alcance. O alcance é o deslocamento entre sua posição inicial e sua posição final, tá bom? É o quanto essa partícula se deslocou no eixo X, tá? E assim vamos descobrir o nosso alcance. O alcance é dado por V0x vezes T. Só que esse T é tempo de queda. Vejam, a partir do momento que essa bola saiu da sua posição e altura inicial, quando ela chegar no solo e chegar no seu alcance A, o que ela vai ter é percorrido o tempo de queda, né? Ela vai demorar o tempo, chamamos esse tempo de queda, que é o tempo que leva para a bolinha chegar ao solo. Dessa forma, o alcance é dado por V0x vezes tempo de queda. Como acabamos de ver, o tempo de queda é dado por raiz de 2h sobre g. E assim, nossa equação fica dessa forma. O alcance é dado pela velocidade inicial de x. Vejam, velocidade inicial de x, como já falamos, é igual em todos os pontos, uma vez que no eixo x, na horizontal, temos um movimento uniforme. Tá bom? Para finalizar, como falamos desde o início, aqui temos uma composição de movimentos. Sendo assim, essa bolinha ela está sempre num percurso, numa trajetória principal diagonal. E essa principal velocidade diagonal ela pode ser decomposta na velocidade de x e na velocidade de y. Tá? Podemos ver aí que é formada uma relação do triângulo retângulo e podemos usar a equação que já conhecemos para obter, tá? Teorema de Pitágoras para obter a velocidade. A velocidade é igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Ou seja, essa é a velocidade global desse móvel, tá? É a velocidade considerando o eixo x e o eixo y, tá bom? É usado essa equação aí. Para finalizar, vamos fazer aqui um exercício bem comum, tá? Esse exercício está dizendo o quê? Que o puma é um animal que alcança a velocidade de até 18 metros por segundo. Então, o que é que está acontecendo aí nesse exercício? O puma quer dar um salto e quer chegar até a sua presa, que é o coelho, e que está a uma distância de 3,2 metros, tá bom? Aqui está dizendo que o puma chega ao ponto A com uma velocidade de 5 metros por segundo, tá? E aí, o que o problema está perguntando é o seguinte, desconsiderando a resistência do ar, ele pergunta, é correto afirmar que, letra A, o puma não vai cair sobre a presa, pois vai tocar o solo a 20 centímetros antes da posição do coelho, que é a sua presa. Letra B, o puma cairá exatamente sobre o coelho, alcançando sua presa. Letra C, o puma vai chegar ao solo no nível do coelho após 0,5 segundos do início do seu salto. E letra D, o puma vai cair 30 centímetros à frente do coelho, dando possibilidade de a presa escapar, tá bom? Vejam, o que ele quer aqui é que possamos calcular o alcance do puma ao se lançar horizontalmente em direção ao coelho, tá? O que vamos fazer é calcular tanto o alcance como o tempo que o puma leva para chegar até lá, ok? Vejam, quais são as informações que temos. A única informação que temos é que sua velocidade inicial é V0 igual a 5 metros por segundo, tá bom? E como sabemos, esse V0 é igual ao V0x, ou seja, a velocidade inicial da horizontal é 5 metros por segundo. O que vamos fazer agora é o seguinte, vamos colocar, todas as cartas disponíveis que temos na mesa para que possamos analisar. Ele está dando apenas a velocidade inicial, tá bom? Se ele está dando a velocidade inicial, vamos tentar descobrir qual é o tempo que esse puma leva para chegar até lá, tá bom? Como podemos ver aqui, ó, só retornando, ele também nos indica a altura que o puma está, 1,8 metros, tá bom? O puma está a 1,8 metros de altura, então também temos a altura que esse puma está, ok? Aqui o que podemos ver é o seguinte, como podemos calcular, a partir dessas equações, o tempo que o puma leva para chegar com sua velocidade inicial, ok?
Então, o que podemos ver aqui é o seguinte, a partir dessas equações podemos calcular o tempo de queda. Qual é o tempo de queda, professor? Bom, o tempo de queda é dado pela equação T igual a raiz de 2H sobre G. Uma vez que temos a altura, 1,8, substituindo, vamos achar um tempo de queda igual a 0,6 segundos, tá? Agora que já temos o tempo de queda, podemos calcular o alcance. Vejam, trabalhamos no eixo Y, agora vamos para o eixo X. O alcance é dado por V0x vezes tempo de queda, que é a raiz de 2H sobre G, tá bom? Uma vez que a velocidade inicial é 5 metros por segundo e o tempo de queda é 0,6 segundos, o alcance do puma é 3, tá? O alcance do puma é 3, tá bom? Voltando aqui, podemos ver o seguinte, se o alcance do puma é 3, podemos dizer que a letra A é a resposta correta. O puma vai cair sobre a presa, pois vai tocar o solo a 20 centímetros antes da posição do coelho. Ele vai pular e vai chegar a um alcance, vai chegar na posição 3 metros. Chegando na posição 3 metros, ele não conseguiu chegar onde está a sua presa, que é o coelho. Então, a resposta correta é a letra A, tá bom? É a letra A, ok? Letra A, 3 metros, tá bom? Bom, pessoal, com isso chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre lançamento horizontal, ok? Qualquer dúvida, rever o nosso vídeo, rever nossas aulas anteriores sobre movimento uniforme e movimento variado, para que você possa aplicar e conseguir ficar fera em física, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, continue assistindo e compartilhando nossas aulas, tá bom? Então, eu agradeço e até a próxima!